Estou casada há 7 anos e conheci o meu marido, ele tinha 34 anos. Ele me falou que tinha uma filha na época que tinha 13 ou 14 anos. Ele sempre desconfiou da paternidade, pois namorou pouco tempo com a mãe da menina. Quando a ex ficou grávida, ele tinha pouco mais de 20 anos e ele contou que era apaixonado por ela, mas que ninguém da família dele gostava da moça, pois ela era sonsa no meio deles, mas na rua era bem ousada. Quando eles estavam juntos, ele não tinha nada. A sua mãe tinha falecido há pouco tempo e nem os estudos ele tinha terminado. Eles terminaram o relacionamento porque um belo dia ele estava chegando na casa dela e ela estava subindo na garupa de uma moto de outro cara e ele perguntou para ela o que estava acontecendo e ela simplesmente saiu com o cara e a mãe dela não fez nada e nem falou nada. Tempos depois a bonita apareceu grávida, meu marido assumiu e registrou, mas ele disse que não conseguia enxergar a criança como filha dele. Ele foi embora do estado, depois do país e perdeu o contato com todo mundo. Quando ele voltou, a menina já tinha uns 12 anos. Ele encontrou ela, começou a ajudar financeiramente, mas era muito estranha a relação deles dois. Quem criou a menina foi a avó materna. Daí começou o caos. Uma amiga em comum com a ex contou pra ele que quando a neném nasceu, ela levou a criança pro cara da moto conhecer, falando pra ele que era filha dele. E ele olhou pra menina e falou pra ela: "Não, ela não é minha filha, é do outro lá." Só aí que ela procurou o meu marido pra registrar. Depois que ele reapareceu, a mãe da menina sempre atordoava por causa de dinheiro ou falta de afeto, mas ele nunca me contava, porque estávamos no início do relacionamento. Um belo dia chegou uma mensagem quando estávamos só nós dois, e eu quis saber, aí foi que ele me contou tudo. Nessa eu falei pra ele falar com ela e sugeri o DNA. Ele me entregou o telefone e mandou eu resolver com a mulher, e eu falei como se fosse ele. Ela ficou nervosa, falou que a menina era a cara dele, e fez maior barraco e bloqueou ele. E ele me disse que era sempre assim, toda vez que se falava em DNA, mas dessa vez foi a última vez. Nunca mais ela procurou, até porque eu era a única mulher que ele tinha assumido depois de tantos anos sozinho. A suposta filha sempre some e aparece procurando o pai. É uma menina muito lerda, até pra conversar. Meu marido às vezes age como um paizão e outras como se não tivesse filha. Ele já quis muito fazer o DNA, mas não sabe como abordar o assunto com a moça. Eu não queria entrar nisso, pois eu também não saberia como agir. A menina é a cara do rapaz da moto. Meu marido fica com medo de magoar a menina, pois ela aparenta ser bem depressiva por não ter sido criada pela mãe e por não ter tido um pai presente. Eu acho que meu marido tem medo de fazer o DNA e ser mesmo o pai e não ter agido como. Ou ele tem medo de não ser o pai e desencadear mais problemas emocionais na vida da menina. Eu confesso que essa situação me deixa muito incomodada e confusa. Me dá seu pitaco, mulher. Eu entendo que tu fique preocupada com isso por ser teu marido. Ele pode fazer o DNA se ele quiser sem autorização da mãe, já que ele registrou a menina. O que ele vai precisar é só de um fio de cabelo dela ou uma unha quebrada e ele pode fazer o teste. Ele não precisa conversar com a garota sobre isso, muito menos com a mãe dela. Enquanto ao resultado, se a menina não for filha dele, ela não precisa saber. Se um dia ele quiser ou ela estiver preparada, aí ele pode contar, mas ele pode guardar esse segredo pra ele, já que ele já assumiu a responsabilidade mesmo dela como pai, já que ele já registrou mesmo, já assumiu essa responsabilidade como se fosse dele. Assim ele vai poder tirar as dúvidas dele e se caso ele for realmente o pai, o lado bom é que ele vai poder recuperar o tempo perdido, nunca é tarde. Sei lá, mas se fosse meu marido eu aconselharia dessa forma.